É isso aí. Tristeza é sofrer conhecendo essa doutrina. Sofrer não está com nada. Muito bem. Para que possamos falar a respeito da nossa proposta, iniciamos hoje, juntamente com você, algo do tipo Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Conheça a doutrina espírita sem o espírito do preconceito, antes de julgar, imaginando, supondo ou condenando. Ouça e faça a sua análise. Para isso, nós buscamos lá na Escritura Sagrada um item que nos é recomendado por Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não queirais julgar para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. A proposta do programa O Levantar do Véu, acima de tudo, é proporcionar a compreensão e entendimento do Espiritismo de uma forma clara e que nos sirva de base para enriquecer nossos conhecimentos do cristianismo, ensinando-nos a respeito de Deus, de nossos semelhantes e de nós próprios. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Assim foi dito pelo meigo Rabi da Galileia, em João, capítulo 14, versículo 23. Mas ele também nos deixou uma mensagem consoladora. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo 14, versículo 27. A doutrina dos espíritos é uma doutrina de esclarecimento, redenção e renovação. Esclarecimento, porque traz luz ao nosso caminho. Redenção, porque nos ampara a fragilidade. E renovação, porque nos aponta rumos mais certos, ajustando-nos convenientemente. Nós vamos estar em sua companhia para entendermos o que é o Espiritismo. Também vamos entrar em diversos temas, lógico, embasados nas obras de Kardec, mas também buscando a compreensão deste dito pelo mestre de Lyon nas Escrituras Sagradas. Vamos falar da reencarnação e como ela se apresenta nas Escrituras. Mas também vamos entender o porquê sofremos quando, interagindo com você que nos ouve e nos assiste, falaremos sobre as aflições, o porquê das aflições. Se essas aflições nós podemos identificar a sua atualidade, ou seja, efeito de causas que viemos a desenvolver nesta reencarnação, ou se são efeitos de causas anteriores a esta reencarnação, na longa fieira das reencarnações das vidas sucessivas. E faremos a pergunta: por que sofremos? E iremos buscar nossas próprias respostas. Justiça ou misericórdia divina? Como entendê-la nas três revelações? O Antigo Testamento, o Novo Testamento e a terceira revelação, que é o Consolador prometido por Jesus, o Cristo. Ao longo desta reencarnação, como espíritas, e já tivemos a oportunidade de reencarnar num lar onde o espiritismo já era professado, nós percebemos que mesmo entre as pessoas que se dizem espíritas, poucos conhecem realmente o espiritismo. A grande maioria prefere ouvir dos outros do que ler
as informações em fontes seguras e estudá-las de uma forma a obter um aprendizado com o intuito de acumular as riquezas do céu. Riquezas essas que não serão corroídas pelos vermes ou pelas traças da ignorância. Conforme nos é recomendado por Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 19, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também estará, ou está, o vosso coração. Em realidade, a grande maioria dos seres humanos, habitantes deste maravilhoso planeta que é o nosso planeta Terra, seja ele de qualquer segmento religioso, ainda prefere ouvir dos outros que ler as informações em fontes seguras e estudá-las, como já dissemos. E assim temos nos comportados dentro do movimento espírita, porque é muito fácil você chegar a uma casa espírita e perceber a quantidade enorme daqueles que se tornaram, por acomodação, vamos dizer assim. E olha, se eu estiver errado, entre em contato, faça o seu comentário no mural dos recados da Rádio Brasil Espírita, faça a sua colocação, a sua pergunta, e no próximo programa estaremos tecendo os comentários, trazendo elucidações e nos colocando muito à vontade para que o nosso programa seja um eterno bate-papo. Eterno é brincadeira, não é? O homem, quando se julga a imagem e semelhança de Deus, ele tem esse costume de dizer eterno aqui, eterno isso, eterno aquilo. É nesse momento que a gente não se apercebe que está querendo tomar conta de um dos atributos de Deus. Na realidade, estaremos aqui sim com vocês, pela imortalidade que o Espírito tem como atributo. Muito bem. Em se tratando de doutrina espírita, a fonte reconhecidamente segura são as obras de Allan Kardec. E nós vamos tratar sobre esse assunto. Tenho certeza que vocês que nos ouvem já ouviram alguém, em algum período da sua vida, falar sobre as famosas obras básicas de Kardec. Virou um chavão espírita. E eu pergunto para você, e já pode ir mandando o seu comentário, tá bom? Existem mesmo obras básicas de Kardec? Uma boa pergunta. Mas olha só, só a título de conhecimento e de vocês ficarem sabendo. Somente eu que posso fazer pergunta difícil, tá bom? Se alguém mandar pergunta difícil, eu devolvo como lição de casa. Não, eu estou brincando. Na verdade, é o seguinte: quando nós nos propomos a analisar aquilo que ouvimos, podemos não entender o enunciado da pergunta, mas quando destrinchamos, decodificamos esse enunciado, o nosso intelecto nos permite entender que não existe pergunta difícil. Assim como não existe pergunta boba. O que pode ocorrer é o comunicador dar uma resposta boba. Aí vocês vão perdoá-lo, né? Muito bem. Começamos então assim e já combinamos. Todos vamos exercitar o perdão, principalmente quando você, ouvinte, perdoar esse comunicador. É uma boa proposta? Eu gostei, e muito.
Talvez para muitos, a leitura de Kardec logo de início ofereça dificuldades. Tudo bem. Todos temos dificuldades, como acabamos de falar, de entender o enunciado. E temos consciência de que, com certeza, muitas das perguntas de Kardec aos espíritos, podemos observar que a pergunta era uma pergunta intrínseca e que nem sempre a resposta veio trazer o seu entendimento dentro daquilo que ele estava ansiando naquele momento. Mas ele tinha paciência com os espíritos. Olha que legal. Kardec fazia perguntas sob outro prisma, sob outra ótica. E ele repetia a pergunta com outras palavras, tentando assim obter uma resposta que lhe trouxesse algo que complementasse aquilo que ele achava que era. Lógico, as respostas nem sempre atenderam aos anseios de Kardec, assim como não atende aos nossos. Contudo, como diz o velho ditado popular, de grão em grão a galinha enche o papo. E o nosso papo de conhecimento, de consolo, está bastante vazio, não é? Mas nós vamos encher esse papo, porque aqui o nosso bate-papo, na busca do conhecimento, do desenvolvimento do intelecto, proporcionando o desenvolver da moral, vai ser uma constante. Apesar que essa leitura de Kardec, logo de início, oferecer uma determinada dificuldade, nós nos propomos a trazer você, quando começamos a elaborar a pauta do programa O Levantar do Véu, programa que irá ao ar todas as segundas e sextas-feiras, sempre no horário de 9h30 de Maceió e 10h30 horário de verão, enquanto tivermos horário de verão. A partir do momento em que acabar o horário de verão, aí será o horário brasileiro de 9h30. E vamos, se vocês estiverem decididos, e eu tenho certeza que estão, vamos estudar o Espiritismo. No entanto, mesmo que venhamos a trazer a cada um de vocês generosos corações que aqui nos acompanham e que nos dão sustentação em vibrações boníssimas, não podemos de forma nenhuma dispensar a leitura e principalmente o estudo das obras de Allan Kardec. E assim nos fala na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 21º. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Tenho certeza que isso é mensagem de Sócrates. Uma mensagem tão maravilhosa dessa, cheia de sapiência, só poderia vir de um sábio, não é mesmo? E você, ouvinte, se quiser realmente conhecer a doutrina, terá que ler, como já dissemos, e principalmente estudar as obras do querido mestre de Lyon. Lyon, uma cidade da França. E perguntamos a você, assim como perguntamos a nós mesmos, por que conhecer o Espiritismo? Muito bem. A maioria das pessoas, vivendo a vida atribulada de hoje, na realidade não estão interessadas nos problemas fundamentais da existência. Antes, se preocupam com os seus negócios, com os seus prazeres e com os seus problemas particulares, esquecendo
a orientação de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Insensato que és, vai ser retomada a sua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoastes? É a eterna busca do ter, não é? Privilegiando o ter em detrimento da busca do ser, espírito, ser imortal. Mas, em atendimento à mensagem do Espírito de Verdade, que foi dada na cidade de Paris em 1860, a proposta agora, através do programa O Levantar do Véu, programa da nossa querida Rádio Brasil Espírita, vamos relembrar esta mensagem e deixar ela navegando em nossas mentes ao sabor do prazer da busca do entendimento. E ele nos fala assim: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. E nós poderíamos tirar a palavra espíritas e colocar cristãos, porque afinal de contas, a doutrina espírita é uma das vertentes do cristianismo. E a proposta dela é fazer com que venhamos a viver nos atribulados dias de hoje o cristianismo redivivo. Guardem uma absoluta certeza que ao estudarmos, ao conhecermos, ao apreendermos as mensagens do Consolador prometido por Jesus, nós vamos entender que questões como a existência de Deus e a imortalidade da alma são da competência de sacerdotes, ministros religiosos, de filósofos e teólogos. E também são da competência de cada um de nós, porque a doutrina espírita nos oportuniza uma oportunidade única de nos tornarmos livres pensadores e começarmos a tomar as rédeas de nossas vidas em nossas próprias mãos. Entendermos que temos responsabilidade em tudo aquilo que optamos. No momento em que estamos nos definindo por determinada escolha, estamos gerando uma causa. E somos responsáveis por todos os efeitos que advirem desta causa. E vamos combinar uma coisa? Quando tudo vai bem em nossas vidas, a gente nem se lembra de Deus, não é? E quando nos lembramos, é apenas para fazer uma oração repetitiva. A mais famosa oração repetitiva que todos os cristãos conhecem, o Pai Nosso. O sujeito, como diz lá em Maceió, porque eu estou aqui no sul de Minas, né? Repete a oração do Pai Nosso pensando em tantas outras coisas que tem que fazer nos próximos minutos, nas próximas horas, nos próximos dias. E aí, a prece não é feita de coração. Ela é repetitiva. Tem valor? Tem. Mas é questionável, não é mesmo? A grande realidade é que se nós nos apercebermos desta repetição de uma oração, de uma reza, nós não estamos nos entregando naquele momento
que deveria ser um momento de felicidade por buscarmos o contato com o Criador, para permanecermos interessados nos problemas fundamentais da existência, ou seja, da matéria. Para que possamos isso, vamos buscar em Mateus capítulo 6, versículo 7, a seguinte mensagem: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. E o que nós podemos observar é que inúmeras pessoas, e aí já não importa se é no centro espírita, no templo, na igreja, não é necessário nem dar designação de nome religioso, mas se dirigem a esses locais de encontros para orar, para analisar, para elucidar as leis divinas, as leis morais, que devem ser a bússola, o caminho seguro para a nossa jornada evolutiva. E lá comparecem como se fossem simples obrigações sociais, dos quais todos têm que se desincumbir de uma maneira ou de outra. Aqui vai uma ressalva para aqueles que são espíritas. Existe uma grande confusão entre centros onde somente ocorrem manifestações mediúnicas, que geralmente servem para satisfações de sensações de espíritos grosseiros. Se você está buscando uma casa espírita para frequentar, para que possa fazer uma das terapias da terapêutica espírita, que é a palestra, o passe e a água fluidificada, apesar que temos outras terapias que podemos fazer em casa mesmo, ou em qualquer lugar onde estivermos, os centros espíritas que trabalham de uma forma séria na seara de Jesus, devem oferecer ao seu frequentador estudos, seriedade e ensinar o amor ao próximo. Fazer com que isso desperte em nós. E isto tem que ser voltado tanto para a esfera do plano físico, aonde nos encontramos nós, espíritos encarnados, quanto na esfera do plano espiritual, onde encontram-se os espíritos desencarnados, aqueles que estão na erradicidade. Muito bem. Hora do recreio. Vamos agora chamar a nossa melhor técnica de som, a nossa preferida sonoplasta, Cláudia Gallenbeck, para nos brindar com um momento de mensagem da Rádio Brasil Espírita e uma bela música. Não desligue o rádio. Opa! Não desligue o computador, o notebook, o tablet ou o celular. Voltamos já. Até mais. É isso aí. Um por todos e todos por um. Fraternidade. Temos que nos dar as mãos. Para você que sintonizou agora a nossa web rádio, a Rádio Brasil Espírita, estreamos hoje o programa O Levantar do Véu. E a nossa proposta não é trazer polêmica nem gerar conflito ou estarmos em condição de
discussões tão somente. É entender, buscar um conhecimento melhor, abrirmos os nossos corações e as nossas mentes e assim vivenciarmos a proposta de amor de nosso meigo, Rabi da Galileia, pastor médico de nossas almas, Jesus. A religião, para os insensatos, é uma mera formalidade social. Alguma coisa que as pessoas devem ter e nada mais. No máximo, será um desencargo de consciência para, entre aspas, estar bem com Deus. Tanto assim que muitos nem sequer alimentam firme convicção naquilo que professam, carregando sérias dúvidas a respeito de Deus, da imortalidade da alma e da continuidade da vida após a morte. Quando, porém, tais pessoas são surpreendidas por um grande ou grave problema, seja uma queda financeira desastrosa, a perda de um ente querido, uma doença incurável, uma desarmonia em família, fatos esses que acontecem na vida de todo mundo, não encontram em si mesmos a fé necessária, nem a compreensão para enfrentar o problema com coragem e resignação, caindo invariavelmente no desespero. O conhecimento da doutrina espírita abre-nos uma visão ampla e racional da vida. Buscamos a mensagem de Mateus, capítulo 17, versículo 20, que nos diz assim: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Foi uma das mensagens que nos conforta o coração, por que não dizer a alma, nos ofertada por Jesus Cristo. O conhecimento da doutrina espírita abre-nos, portanto, uma ampla visão e bastante racional da vida. E vai nos explicando ponto a ponto, de uma maneira convincente e irrefutável, permitindo-nos iniciar uma transformação íntima, aproximando-nos de Deus. Conforme Lucas, capítulo 1, versículo 4, para que conheças plenamente a verdade das coisas em que foste instruído. Esta é a proposta da doutrina e a nossa proposta também. Levantarmos o véu, porque tudo que está em secreto, um dia será revelado. E esse dia já chegou. Doutrina espírita esclarece, traz luz ao nosso caminho, redime, ampara-nos a fragilidade, renova, aponta-nos rumos mais certos, ajustando-nos ou reajustando-nos convenientemente. Ok. No primeiro bloco, nós falamos a respeito das tais chamadas obras básicas da codificação espírita. E aqui fica a nossa grande dúvida. Porque nos foi passada a seguinte mensagem. Primeiro, constado como obra básica, é o Livro dos Espíritos. Segundo, o Livro dos Médiuns, em 1861. O Livro dos Espíritos teve sua primeira publicação em abril de 1857. Já o Evangelho segundo o Espiritismo nos foi apresentado por Kardec em 1864. Em 1865, trouxe à baila o livro O Céu e o Inferno. E por último,
em 1868, a Gênese. Estranhamos muito quando no movimento espírita ouvimos essa afirmação de obras básicas, porque não entendemos assim. E lógico, como livres pensadores, nós podemos colocar, sim, o nosso pensamento, a nossa opinião sobre. Jamais discutindo com as pessoas, mas sempre podemos e devemos discutir, debater, dialogar sobre as ideias. A grande realidade é que o movimento espírita nos apresentou o novo Pentateuco, creio, que inspirados em Moisés, não é? Que apresentou-nos o primeiro Pentateuco. Mas será que foi Moisés? Também tenho cá minhas dúvidas. No entanto, dentro do que nós entendemos que está citado como obras básicas, nós não temos obras básicas, nós temos uma obra básica, que tem por nome o Livro dos Espíritos. Se você pegar o Livro dos Espíritos e trabalhar os temas pelos quais ele passou por subdivisões, a primeira parte do Livro dos Espíritos, nós podemos buscar respostas, análises e de uma forma bastante analítica entender tanto as perguntas de Kardec quanto as respostas dos espíritos no livro A Gênese. Já na segunda parte, do mundo espiritual, da influência dos espíritos, vamos recorrer ao livro dos médiuns. A terceira parte, que traz a moral de Cristo, ela se desdobra de maneira maravilhosa, consoladora, em o Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte, das penas e gozos futuros, o desdobramento se dá em o céu e o inferno. Portanto, este é o meu pensamento. Todos os outros livros das chamadas obras básicas se desdobraram do livro dos Espíritos. Portanto, a obra básica para mim é Livro dos Espíritos. Mesmo porque, quando da divulgação das obras básicas, esquece-se o espírita de que as informações para se montar uma casa espírita, e até mesmo trazendo um modelo do estatuto, as orientações de como montar uma biblioteca espírita, não está em nenhuma dessas obras. Está exatamente em obras póstumas. Então, esse seria, talvez, o primeiro livro para aqueles que querem montar uma casa espírita, tomarem conhecimento, debaterem, conversarem sobre, receber as orientações de Kardec. Então, passa a ser um livro básico para que possamos criar uma casa espírita e a biblioteca. E tantos outros assuntos, tantas outras informações que foi deixado ali em obras póstumas. Aí, nós temos a Revista Espírita, que iniciou-se em 1858 e finalizou, em função do desencarne de Kardec, em 1869. Meu amigo, generoso coração que está conosco agora neste momento, são 11 anos da Revista Espírita, um periódico mensal. Portanto, 12 revistas espíritas por ano. Multiplicando isto por 11, dá 132 revistas espíritas. E cada revista espírita é uma obra que Kardec trata de determinados estudos, de determinados assuntos esses que são melhores desenvolvidos em tantas outras revistas espíritas. Agora, Kardec, de uma maneira bem tranquila, pelo bom senso que ele sempre foi e representou-se enquanto encarnado, ele
nos disponibilizou o Livro dos Espíritos em 1857. E aí tem um intervalo de 4 anos aproximadamente entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Mas isso não ocorreu, porque em 1859 ele nos brindou com a obra O que é o Espiritismo? Exatamente o que estamos estudando agora. De que adianta você logo entrar num estudo do Livro dos Espíritos se você ainda não entendeu o que é o Espiritismo? Não é? O que o Espiritismo pode fazer pela tua vida? E logo em seguida, uma outra pergunta. O que você pode fazer pelo Espiritismo? E a realidade é que poucos são os espíritas que já estudaram não somente as chamadas, entre aspas, obras básicas, como essas outras obras que demandam, com certeza, algumas reencarnações, desde que nos dediquemos ao estudo profundo. Nos lembramos agora que no livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, e depois revisado por Leon Denis, de que Camilo Castelo Branco, quando lhe foi oportunizado a reencarnação, ele se preparou na erradicidade, assim como é dito no livro, por longos ou rápidos 30 anos de estudo, para poder reencarnar com segurança de atingir as metas e o seu principal objetivo, que tornou-se a transformação moral. Não é? E ele cita lá que esses estudos se davam num montante de aproximadamente 8 horas diárias. 8 horas diárias. Isso representa 240 horas semanais. Colocando isso em 10 meses, 2.400 horas mais 480, 2.000, aproximadamente 2.900 horas anuais. Ele estudou 30 anos, se preparou durante 30 anos. E aí nós queremos estudar Kardec, através das obras que ele nos legou, 1 hora por semana, na reunião de um determinado grupo que foi montado para estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno. Bom, esse é difícil achar um estudo dele, né? Céu e Inferno e a Gênese, é raríssimo os centros espíritas que oferecem estudos. Talvez não porque o centro espírita não queira montar, é pela dificuldade de achar elementos que queiram estudar essas obras. E aí ficamos, na maioria das casas, com estudos de O Livro dos Espíritos, de os livros dos médiuns, que é obrigatório para quem está no trabalho da mediunidade, e de o Evangelho para todos aqueles que queiram realmente ter como roteiro seguro os ensinamentos e as exemplificações do amado Mestre Jesus. Não é isso? Bom, quando falamos em O Levantar do Véu, vimos que Kardec nos ensina a elucidarmos as Escrituras, sempre no intuito de que possamos nos reposicionarmos diante daquilo, ou seja, Escrituras sagradas,
que já malbaratamos, já as maltratamos, e na maioria das vezes optamos por entender as Escrituras ao nosso bel prazer. Tem um livro, eu não me recordo agora o autor, mas o nome é bem sugestivo. A Bíblia à moda da casa. Via de regra, nós, quando nos damos ao luxo, enquanto espíritas, de ler a Bíblia, estudar, não é? Nós vamos também fazendo a Bíblia a nossa própria moda. E utilizando a nossa errônea compreensão como desculpas para erros. E na maioria das vezes, erros clamorosos. E por que nos preocupamos, dentro dessa nossa proposta do programa O Levantar do Véu, em trazer algo que esteja no contexto das Escrituras Sagradas, para que possamos analisar à luz da doutrina espírita? Recomendação de Kardec. E por incrível que pareça, encontramos muitos espíritas por esse mundão de meu Deus, que geralmente diz assim: estudar Antigo Testamento, isso é perda de tempo. Nós já estamos na terceira revelação. Estamos sim, mas não leram Kardec. E podemos afirmar isso porque, se formos lá, anotem aí, espíritas que não gostam de estudar as Escrituras Sagradas. Livro dos Médiuns, capítulo 29. Está lá naquele tema das reuniões das sociedades espíritas. Kardec fala de uma forma intrínseca, contundente. As sociedades religiosas, aqui ele incluiu todas as sociedades religiosas cristãs, meditam as Escrituras. O que é meditar? Não é fazer uma leitura e uma compreensão analítica, ou seja, não é analisar, não é buscar a compreensão nas entrelinhas, como nos foi recomendado por Paulo de Tarso. Não se prenda à letra morta que mata, mas busque o espírito que vivifica. E Kardec diz assim, prestem atenção: as sociedades espíritas devem fazer o mesmo, e grande proveito tirarão daí para seu progresso, instituindo conferências em que seja lido e comentado tudo o que diga respeito ao espiritismo, seja ele pró, a favor, não é? Ou contra. Dessa discussão, desse debate, a que cada um dará o tributo de suas reflexões, saem raios de luz que passam despercebidos em uma leitura individual. Afinal, devemos ou não entender a mensagem de Kardec? Mas nós sabemos a dificuldade. Sabemos sim. Se é difícil montar um grupo para estudar o Livro dos Espíritos, e nós já vivenciamos inúmeros casos desse, que começam no seu entusiasmo inicial, com 20, 25, 30, já assistimos o início de um estudo do Livro dos Espíritos com mais de 40 pessoas. Está parecendo empresa criada aqui no Brasil, não é não? Porque das 10 empresas que nascem no decorrer do ano, estou citando um universo de 10, 12 meses depois, 5 já não existem. 24 meses depois,
Das outras 5 que sobraram, 2 já foram para o Beleléu. Com 5 anos, mais uma já era, e 2 permanecem e têm que fazer um extremo esforço para que venham a alcançar 10, 15, 20 anos ou mais. E assim também é no estudo das obras básicas que nós pudemos observar. O grupo começa com 40 pessoas. Um ano depois, não tem nem a metade. Assim pode, se tivesse aqui um grande amigo, companheiro de doutrina espírita, o Benedito Júnior, trabalhador do Centro Espírita Amor e Caridade Santa Ritense, e ele é um daqueles que adoram montar grupos de estudos, ele iria agora nos confirmar o que acabamos de afirmar. Lá iniciamos com 38, 40 pessoas. 12 meses depois, não tem nem 20. 24 meses depois do início, tem lá uns 7 ou 8 gato pingado. Se é que existe gato pingado, não é? Mas essa é a realidade. Muito bem, amigos. Vamos agora a um novo intervalo, hora do recreio, e retornamos já já. E vamos, depois do retorno, entrarmos na finalização do programa de hoje. Não desligue a internet, permaneça conosco. Voltamos já. Tchau. É isso aí, em seu coração, mostre ao mundo o que é amar e viver. Derrame sobre todos o seu eterno e gostoso sorriso de criança. Olha só, ou ouçam só, não é? Mas quem estiver nos assistindo pode olhar também. Nos chegou uma mensagem de uma querida companheira de Portugal, onde ela diz assim: Arnaldo, coloque aí de novo aonde está essa história de que Kardec orienta a estudar as escrituras. Então lá vai, vamos repetir com calma, com tranquilidade, para que você anote e depois verifique o que Kardec fala. Livro dos Espíritos, capítulo 29, no item das reuniões das sociedades espíritas. As sociedades religiosas meditam as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer o mesmo, e grande proveito tirarão daí para seu progresso, instituindo conferências em que seja lido e comentado tudo o que diga respeito ao espiritismo, pró ou contra. Dessa discussão, desse debate, a que cada um dará o tributo de suas reflexões, saem raios de luz que passam despercebidos numa leitura individual. Mas, afinal, você deve estar me perguntando, e eu estarei respondendo, de que trata o Espiritismo? O Espiritismo, querido ouvinte, responde às questões fundamentais da nossa vida, como estas: por que eu estou neste mundo? Qual é o propósito de minha vida? E a justiça divina existe? Bom, além disso, tantas outras perguntas nos chegam ao coração. Por que umas pessoas sofrem mais do que as outras? Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Por que alguns nascem cegos, aleijados, débeis mentais, etc., enquanto outros nascem inteligentes e saudáveis? Porque
Deus permitiria tamanha desigualdade entre seus filhos? Por que há tanta desgraça no mundo e a tristeza supera a alegria? Porque uns que são maus sofrem menos que outros que são bons? Percebem quantas perguntas? E quais as respostas que a religião tem lhe oferecido? Está a religião atendendo o seu anseio? Há explicações para essas respostas no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na doutrina espírita? Muito bem. Tenho certeza que no Novo Testamento tem sim. E se nós entendermos que Jesus disse: não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir, ele estava sancionando tudo aquilo que estava e que ainda está no Antigo Testamento, mas que é de ordem divina. Mas ele jamais sancionou aquilo que Moisés nos legou quando criou leis civis para que pudesse trabalhar melhor o coração e a parte espiritual daquele povo tão revoltado, tão dado à criação de bezerros de ouro, tão dado à adoração do céu, do sol, da chuva, do trovão, da lua. E os povos, como no dizer de Haroldo Dutra, se identificavam com um Deus em conformidade com aquilo que viviam em sua tribo. Se era tribo de pescador, ele ia ter como Deus um Deus peixe. Se era uma tribo que tinham pessoas intelectualizadas, eles admiravam os astros, porque ali em seu meio tinham pessoas que se davam ao estudo da astronomia. Mas se eram guerreiros, nada mais natural de que o Deus adorado fosse um guerreiro vencedor. Aliás, era exatamente isso que os fariseus aguardavam, não é? Um Messias guerreiro que tomaria conta do mundo e derrotaria todos os imperadores, tornando-se não o povo eleito pela ideia de um Deus único, amoroso, compreensivo, caritativo, solidário, mas tornariam-se donos do mundo, não é? Que pena. Estamos já encerrando o nosso encontro de hoje, mas aguardamos você no nosso próximo encontro, sexta-feira, horário de 10h30, no nosso atual horário de verão, e às 9h30, horário de Maceió e todo o Nordeste. Mas para finalizarmos o estudo de hoje, vamos ler a maior mensagem de nosso amado Mestre e refletir sobre esta mensagem para que venhamos a fazer o nosso bate-papo de sexta sobre ela e tantas outras coisas que a doutrina espírita nos oferece, sempre lembrando, embasados nas mensagens contextuais do Novo e do Antigo Testamento. E Jesus nos disse assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados todos os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 11. A você, querido amigo, que esteve em nossa companhia e nos permitiu estar na sua companhia, um beijo em teu coração, um forte e fraterno, amoroso abraço. Muita paz, muito amor, muito equilíbrio. E não se esqueçam, encontro marcado na próxima sexta-feira, aqui, na Rádio Brasil Espírita. Comigo, Arnaldo Oliveira. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aonde você estiver, receba o nosso carinho. Fui!